Salve, rapaziada do Jiu-Jitsu, aqui de novo com o podcast do Protocolo Jiu-Jitsu. Nessa semana vai se formar podcast novamente. E hoje estou aqui, cara, com o pioneiro aqui do Jiu-Jitsu, né, de todo o oeste catarinense aqui. Conheço ele pessoalmente, acho que desde 2006, 2007. Grande professor Ronilson, faixa preta 5 graus. E hoje ele veio para contar aqui pra gente um pouco da história dele, né, desde lá da Bahia, os primeiros passos no judô e como ele veio parar aqui na nossa amada Chapecó. Professor, seja bem-vindo e pode falar um pouco dessa história para a galera, por favor. Douglas, prazer aí estar aqui com vocês, fico bem feliz e o tempo da nossa conversa vai ser pouco para tanta história, né, cara, porque tem muita história que nós estamos vendo aqui na mesa, aqui, a quantidade de coisa que a gente tem para contar, mas vamos tentar fazer um resumo aí para as pessoas entenderem como era o jiu-jitsu aqui na região oeste, como é que começou, né? Então, mas vai ser um bate-papo bem legal. Não, bacana, professor. Então, começamos do princípio, né? Como dizem. Como que o senhor veio para cá? A sua inserção no esporte foi no judô, como o senhor já falou comigo algumas vezes. E como que se deu esse momento? Bom, vou fazer um resumo bem rapidinho. Assim, eu comecei lá na Bahia, no Colégio Militar, lá de Salvador, com o mestre Paixão, e lá eu morava no Jardim Cruzeiro, um bairro bem pobre lá, e meu pai com 3 filhos, procurou salvar os 3 filhos dele da bandidagem, né, então ele achou o mestre Paixão lá, e eu comecei a treinar no judô, na década de 70 ainda, né? Então eu comecei a treinar em 77, então bem pequenininho ainda, e aí fui treinando no judô, e depois eu me mudei de bairro, fui para Salvador tem cidade alta e cidade baixa, então eu fui para morar na cidade alta e ficou mais perto para mim treinar nas judocatas com o mestre Carlos Lopes, então ficou mais fácil devido ao deslocamento, que quem não conhece Salvador é longe pra caramba tudo, né? E aí comecei a treinar com o mestre Carlos Lopes, e o que me levou ao jiu-jitsu foi a minha deficiência em luta no chão. Entendi. Porque eu ganhava todos os campeonatos de luta em pé. E aí, de repente, apareceu uma pedra no meu calcanhar chamada Alex Fabian, que era um monstro de lutador, e eu derrubava ele e ele me finalizava. Eu derrubava ele e me mobilizava. Aí eu pensei, eu preciso aprender alguma coisa que o judô não tem a luta de chão muito firmada, desenvolvida. Aí eu falei com o meu mestre e falei, sensei, onde é que eu posso treinar para eu evoluir minha luta de chão? Aí na época tinha o mestre Serrinha, que era um dos pioneiros do jiu-jitsu lá na Bahia, e aí comecei a treinar com ele e levar muitas surras, né? Na época, assim, chegava a ser desmaiado numa aula 20 vezes. E como era o cenário do jiu-jitsu, professor, naquela época, do jiu-jitsu especificamente na Bahia? Não existia, não tinha campeonato, não tinha nada, era zero, eu tava bem engateando, às vezes falar de jiu-jitsu até era uma vergonha. Algumas pessoas tinham vergonha de falar de jiu-jitsu. Não existia mesmo. Você está falando década de 80, isso aí? Década de 80. Entendi. Aí a academia Budokan, lá em Salvador, trouxe o Charles Gracie para dar aula lá. E aí começou a desenvolver o jiu-jitsu. Aí Minotauro veio treinar, Minotouro. Aí começou a ter campeonato de jiu-jitsu. Eu treinei lá na Budokan com o Charles Gracie. E isso aí fez eu evoluir na minha luta de chão. Então eu tô ficando bom. E aí comecei a treinar e fui evoluindo. E aí em 92 eu fui campeão sul-americano de judô. Fui o único nordestino naquele ano a ser campeão. E aí surgiu uma proposta de vir para Santa Catarina para lutar os Jogos Abertos por aqui. Para ensinar judô? Para lutar, para continuar minha carreira. Aí eu vim para cá em 92, e então dá para dizer até que eu sou introdutor do jiu-jitsu não só na região oeste, mas assim no estado de Santa Catarina, porque o mestre Tonicão, com todo respeito, começou em 95. Então em 92 eu vim para cá e fiquei 2 meses aqui dando aula, mas o frio me afastou. É pele, né? E também eu estava muito jovem ainda, estava bem, acho que eu tinha o quê, uns 20 anos, 19 anos, alguma coisa assim. Não vou fazer os cálculos agora. E aí eu voltei para Bahia, fiquei treinando tudo. Aí em 95 meu irmão, o Robson, que infelizmente faleceu,
me convidou de novo, ó, vem pra cá que a gente vai continuar sua carreira aqui. Aí eu, então tá, vou pra aí. Aí eu vim em 96 pra cá. Já pra região oeste? Já pra região oeste, já vim já direto, em 92 eu vim pra região oeste, mas primeiro fui lutar em Florianópolis, depois vim pra cá. Então aí depois, em 96 eu vim direto pra região oeste e daqui nunca mais saí, né? Fiquei aqui, virei prata da casa. Deu raiz, é isso aí. E aí, chegando, tá, já superando o frio nessa segunda vinda pra cá, né? Como foi trabalhar o jiu-jitsu, né? Porque né, não devia ter estrutura, a cultura, né? Devia ser bem averso, porque o jiu-jitsu, aí já estamos falando década de 90, que o único canal de informação era a Rede Globo, que se via era Globo Repórter, não sei o que, Pit Boy isso, Pit Boy aquilo, e tudo atrelado, né, ao jiu-jitsu. Tinha um certo preconceito aqui do pessoal também, assim, foi bem suave nesse sentido. Não, na verdade, era como você falou. Perguntei porque você estava me mostrando as fotos ali, né? Com uma manchete meio tendenciosa, Sim. né? Então assim, era que nem isso aqui, ó. Então, não sei se a câmera pega aqui. É isso aqui que a gente tinha, né? Um ladrão que foi preso por um aluno meu e na manchete do repórter, o ladrão foi agredido pelo meu aluno, sendo que esse bandido aqui era um fugitivo da penitenciária. Pesávamos 90 quilos, meu aluno pesava 60 quilos. Meu aluno dominou ele e mesmo assim a imprensa denigriu meu aluno, né? Então era bem complicado. E aqui o pessoal chamava de jiu-jitsu. Eu vi isso já, pô. Era o tal do jiu-jitsu. Jiu-jitsu pra lá, jiu-jitsu pra cá. E a virada de chave, Douglas, foi assim, quando eu comecei a dar aula lá aqui no shopping Itajuara, que na época era o único shopping que tinha na Chapecó. E aí eu comecei a dar aula ali, e aí veio os dois filhos da época do comandante da Polícia Militar, o Coronel Wallner, treinar comigo. Então essa aí foi a virada de chave do jiu-jitsu, que aí ganhou respeito, porque antigamente a imprensa falava mal da gente pra caramba, era horrível, cara, assim, era terrível para você falar que você dava aula de jiu-jitsu. E então, quando o Coronel Wallner veio com a formação dele, comandante do batalhão da região oeste, e toda aquela moral que ele tinha, isso aí veio para mim também, né? Porque ele botou os dois filhos para treinar, e aí ele me chamou para começar a primeira turma de alunos soldados formados em Chapecó. Eu entendi, tipo, era uma metodologia, era um curso, como é que funcionava? Era dentro do batalhão mesmo? Não, os alunos soldados, eles vinham aqui no shopping para treinar comigo, e foi um curso de 6 meses de formação. Eles vinham todos os dias treinar, o ônibus trazia eles ali para treinar, e o curso de defesa pessoal. E inclusive eu trouxe aqui, deixa eu achar a foto aqui, para me ajudar aqui, o mestre Crowley Grace, que aí o Coronel Wallner criou o famoso POI. Na época foi o primeiro grupo de operações especiais que tinha aqui em Chapecó. Então o Coronel Wallner me chamou para ajudar na formação desse grupo, ser um grupo de elite da Polícia Militar. E aí eu peguei, vou trazer o Crowley, né? Porque o mestre Crowley, com toda a experiência dele, me ajudar nisso aí, né? Porque até então dar aula para alunos soldados é uma coisa, agora dar um grupo de operações especiais é diferente. Mas assim, o Crowley falou: Ronilson, tá de boa, você tá indo super bem, só vim dar uma reforçada para você, mas pode continuar seu trabalho. Inclusive o Crowley na época até me chamou para dar aula em Joinville, numa filial dele lá em Joinville, mas só que eu já tinha aquela vontade de ficar aqui em Chapecó. Então eu falei, agradecer a ele pelo convite, mas eu preferi ficar aqui em Chapecó porque eu tinha uma história para ser construída aqui ainda, né? Eu não tinha começado, mas não tinha terminado a minha história. Você estava falando também que o negócio era meio underground até nos eventos que tu fazia em boate e coisas nesse sentido. Pode contar um pouco pra gente de como se tratava, como desenrolava esses eventos assim nas casas noturnas? Assim, eu tive a ideia, Douglas, assim, eu não sei acho que eu fui o primeiro professor a fazer isso, porque antigamente os eventos de Vale Tudo e de Jiu-Jitsu eram em clubes, clubes como qualquer clube aí, ou em ginásios, né? Mas eu pensei, eu quero mostrar a eficiência do jiu-jitsu. Onde é que está essas pessoas? Eles estão na noitada. Então eu vou fazer campeonato, que foi um dos primeiros campeonatos, que em 98,
a Copa Tempestade da Montanha, aqui numa boate bem famosa, aqui só o pessoal das antigas vai lembrar, o Clube CRC, a boate CRC, a República, a famosa República, e foi um sucesso, cara, assim, tipo, a gente botou um tatamezão no meio da boate, a gente parou o som da boate e começamos a fazer luta, e a galera vendo luta, o pessoal emocionado, cara, pô, foi um negócio muito massa, repercutiu pra caramba na cidade, e a gente convidou, na época, o pessoal de Porto Alegre para vir lutar aqui com a gente, e depois veio um pessoal de Cascavel também lutar conosco aqui. Então, eu fui fazendo vários eventos, então são vários eventos que eu fiz dentro de boate, né, então para levar o jiu-jitsu para o público jovem, né, que eu queria levar o jiu-jitsu para o público jovem. Mas eu levava também, pessoal, não era só para as boates, né, eu ia em escolas também, né, eu ia em escolas, eu ia em todas... Foi a segunda edição já. A segunda edição. Então a gente ia em todos os lugares, onde tivesse pessoa jovem, eu ia lá para mostrar para eles a eficiência do jiu-jitsu. E no início, Douglas, assim, quando eu comecei aqui, o jiu-jitsu em Chapecó, olha aqui o cartaz da primeira academia da gente, eu dava aula praticamente o dia inteiro, né? Então meus horários de aula era muito louco, né, cara? Era realmente assim... alucinante, né? Porque eu abandonei a minha carreira, eu cheguei em Chapecó com 23 anos de idade, então eu abandonei minha carreira de lutador por amor ao esporte. Eu precisava desenvolver o jiu-jitsu, então eu precisava expandir o esporte. Por isso que eu fiz em boate, fiz em clubes, fiz em faculdade, aonde me chamava, eu ia, levava o jiu-jitsu para fazer o jiu-jitsu crescer. E além de dar todas essas aulas aqui em Chapecó, eu ainda dava aula em toda a região oeste, né? Eu ia lá em Ceará, dar aula lá, na época o Michel Zanuelo foi um dos primeiros atletas que nós tivemos aqui em Ceará, e foi um dos caras assim, que me ajudou bastante a expandir o jiu-jitsu em Ceará e Itá. Agora, inclusive, o Michel voltou a treinar comigo agora, depois de 20 anos, Que bacana. voltou de novo. E ele me ajudou a ir para Itá, e de Itá eu pulei para Concórdia também para começar o jiu-jitsu lá. Então eu ia de ônibus para todos esses lugares. Eu lembro que eu voltava no último ônibus, à 00:30 o ônibus chegava lá, chegava aqui em Chapecó, e você vê que o meu primeiro horário ali era 7 horas da manhã, né? Então eu dormia, eu lembro que eu fazia um coquetel de Guaraná em pó, Coca-Cola e café para eu ficar acordado. Era a minha bomba para poder ficar acordado dando aula, né? Então foi e também eu tinha que ir lá para depois, outros dias eu ia para Planalto, no Rio Grande do Sul, para dar aula. Aí eu ia para Itapiranga, São Miguel do Oeste, Maravilha. Então tudo isso de ônibus, né? Até que na época o Michel Zanuelo me emprestou uma moto, e é engraçado que eu aprendi a andar com essa moto em questão de 5 minutos. Um aluno meu falou: professor, se a primeira é para baixo, a segunda depois vai andando tudo para cima. Aí eu falei: cara, eu tô atrasado com o meu horário de aula. Aí a gente subi na moto e fui embora. Foi na necessidade mesmo. Pô. Foi na necessidade. E engraçado que eu subia as ladeiras em zigue-zague, que eu não sabia que se eu baixasse a marcha, ela teria mais força. Aí eu ficava com medo, aí eu ficava subindo ali. Imagine subir aquela ladeira lá vindo de Ceará para Chapecó, os motoristas tudo buzinando e eu lá fazendo zigue-zague na rua. Essas histórias, porra, né? Dá um livro, né, bicho? E professor, então já foi de 98 para 2008, a segunda edição do campeonato. O senhor foi... que idealizou, era a Copa Oeste, né? O Copa Oeste Catarinense, como é que era já a fase moderna desse campeonato que estava? A gente começou com a Copa Iamarashi, né? Que não era Elite Jiu-Jitsu. Não era Elite Jiu-Jitsu, ainda era Iamarashi. A gente começou com a Iamarashi. Aí em 2006, um grande amigo meu, o Joca, devo muito a ele, cara, esse cara foi muito parceiro. Ele falou: Ronilson, você tem que criar a sua própria equipe, cara. Botar um nome aí que seja diferenciado. Aí eu, pô, Elite? Você é Elite? Ah, sim, Elite. Então, aí ele falou Elite, eu falei Elite, aí fizemos Elite Jiu-Jitsu. Só que você vê que o nosso ele é o contrário, não é questão de elite por ser pessoas da elite financeira, mas
que são pessoas diferenciadas no seu tratar com as pessoas, são cidadãos de bem, formação de caráter de pessoas, não elitizado por financeiro. Entendi. Então a gente montou isso aí, a gente foi fazendo vários eventos, a gente fez aqui, aí virou Chapecó Open Fight, que assim, que aqui foi um evento, você vê, a gente conseguiu fechar a avenida principal da cidade aqui do lado do Banco do Brasil, para fazer esse evento de várias artes marciais, tinha karatê, taekwondo, boxe, jiu-jitsu, judô. A gente fez esse evento aqui que foi um grande evento, e depois eu pensei em fazer assim, alguma coisa assim que valorizasse o Oeste, né? Porque eu sou baiano de nascimento, mas eu sou oestino e chapecoense de coração. Eu escolhi Chapecó para ser a terra onde eu tenho meus filhos, minha esposa e minha família. Então, eu pensei, cara, tem que fazer alguma coisa que seja Oeste. E aí eu criei a Copa Oeste, né? Que hoje o professor Medeiros usa o nome Copa Oeste. Eu não me importo dele usar o nome Copa Oeste. É uma marca que eu... como é que fala? Esqueci agora. Patenteada, tudo. Mas eu não cobro royalties dela, nada. Deixa ele usar o nome Copa Oeste, tudo. E você vê que os meus campeonatos, sempre eu fiz eles com... colocando no primeiro, segundo, eu sempre segui essa ordem. Entendi. Até que naquela foto que eu te mandei lá no WhatsApp, tem a data da segunda Copa Oeste. Então eu sempre foi com essa numeração. E isso aí virou Copa Oeste porque eu queria que as pessoas soubessem de onde veio esse jiu-jitsu. E para que as pessoas vissem, cara, é um jiu-jitsu do Oeste. É o Oeste que está formando essa galera aí. Então nós conseguimos fazer com a Copa Oeste. Eu fiz acho que até a 22ª Copa Oeste. Eu lembro de ter lutado 3 ou 4 edições. Uhum. Acho que até a última que tu fez eu lutei, se não tiver falando besteira. Foi em 2012, coisa assim. Por aí. Assim, uhum. E realmente o evento era show de bola, era diferenciado, né? A gente dava camiseta, né? Pois é. Antigamente, hoje não se dá mais falta camiseta. Sair, né, cara? O cara ia, ficava orgulhosão com camiseta. Né? Sim, todo mundo curtia, né? Porque eu acho legal, cara. O cara ganha uma camiseta, tá pagando uma inscrição do campeonato, leva uma história. Tipo, eu tenho um campeonato, uma foto que eu tenho lá na minha academia, do campeonato que eu lutei lá o Sul Brasileiro, que eu lutei lá em Porto Alegre. E, em 98, então eu tenho aquela história, o Sul Brasileiro, 98, então era legal essas camisetas aí, que é uma história do cara, né? Se perdeu, essa tradição se perdeu, né? Todos os eventos tinham camiseta, né, cara? Uhum. Interessante, se o pessoal podia voltar, né? Até porque estão cobrando bem as inscrições aí dos campeonatos, galera, em toda a região, no Paraná também, dá pra fazer uma camisetinha, principalmente a criança, e faixa branca que se amarra, né? Tipo, não tira mais do couro a camiseta, isso é legal. Não. Ronilson, e assim, cara, fala um pouco de como seus alunos foram crescendo, né, seus alunos foram se graduando, fala um pouco de teus alunos, que se destacaram, né, isso é orgulho, é igual um pai tá falando dos filhos, né, primeiro faixa preta, primeiro campeão de algum campeonato de renome, que você se recordar, divide com a gente aí, pô. Bom, aqui tem a foto aqui de 2010, né, 2010, qual Copa Oeste isso aqui é? A terceira Copa Oeste. 2010 foi a terceira Copa Oeste. Então, que a gente já tornou Copa Oeste, que a gente queria valorizar o Oeste. E nesse campeonato aqui, eu graduei o Roberto Pool para faixa preta e o Adilson Marim para faixa preta. E aí, depois disso aí, alunos que se destacaram bastante, nós tivemos aqui o Michael Stapassola, que foi campeão brasileiro. Aí tem as irmãs Jaciana e Fernanda, que também foram campeãs brasileiras. E nós temos aqui, deixa eu ver aqui se tem essa matéria aqui. Aqui a Cacá, que hoje é campeã mundial, foi campeã brasileira também, formação nossa, aqui em 2011, no primeiro campeonato europeu dela. Foi vice-campeã europeia nessa época, imagine, foi vice-campeã europeia, casca grossa já desde nascença. Era dura mesmo, isso é louco. A menina era dura. A Cacá era bruta. Era diferenciada. A Cacá era uma menina assim que andava pela rua, andando de skate, de roller, gostava de brincar de taco, tudo que homem gosta, ela gostava. Ela era tudo do conta das meninas, né? Então, e quando ela foi
me procurar, eu fui professor de educação física dela na escola, e aí eu falei, pô, Cacá, você tem um potencial danado, vamos treinar comigo? Aí ela aceitou. E aí ela ficou tão boa assim que ela treinava 3 treinos por dia. E ela treinava com o menino, com o moleque, pô, e saía na mão. Saia na porrada de todo mundo. Pra igual, né, bicho? Era doideira mesmo. Batia em todo mundo. Qualquer homem de 70 quilos pra baixo, ela encarava. Não tinha caô, não, cara. Ela era muito boa. Então a gente formou muitos campeões brasileiros, campeões sul-americano, mundial. Então, assim, mas o que eu me orgulho mais é ter transformado vidas. Isso é o que eu me orgulho mais, porque eu tive muitos alunos com problema de drogas e que a gente conseguiu, através da palavra de Deus e através de muita força de vontade deles de querer sair desse caminho, e se transformaram hoje em grandes profissionais. Hoje eu tenho um aluno meu hoje que maravilhoso, o William Graupner, que é um médico, capitão do Exército, e aí saiu do Exército, abriu um consultório de medicina, hoje treina com o Duda Mirioli lá em Joinville. Inclusive o Duda, Douglas, voltar lá um pouquinho mais para trás, para 98, eu e o Duda éramos os únicos catarinenses que lutavam os campeonatos no Sul. A gente só tinha nós, né? Só a gente que encarava, porque o jiu-jitsu chegou mais cedo aqui em Santa Catarina, mas o estado que evoluiu muito o jiu-jitsu foi Porto Alegre. Foi ali o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul com o mestre Zamário e o mestre... Jiu-jitsu. Então, o Walter Matos ali. Então, os dois, a Sul Jiu-Jitsu era muito famosa. Você lutar na Sul Jiu-Jitsu, lutar contra os caras era difícil. Então, eu e o Duda eram os únicos que encarava entrar no meio desses caras e a gente ganhava desses caras. Então, era bem legal. Os caras perguntavam, onde é que você é? Eu sou de Chapecó. Ninguém nem sabia que existia a tal da Chapecó, né? Então... isso aí é um negócio muito massa. Então, eu sempre fiz questão de mostrar para todo mundo que eu sou estino, que eu sou de Chapecó. Então, foi uma decisão minha. Eu tive propostas para ir dar aula em Abu Dhabi e nos Estados Unidos, tudo mais, mas assim, eu tenho uma conexão com Chapecó muito grande. Então, eu preferi ficar aqui. E também tem hoje, assim, Douglas, assim, nossa equipe em 2010 ali, o professor Adilson e o professor Roberto foram graduados na faixa preta. Aí no ano de 2014, eu acho, foi 14, aí eu o professor Medeiros veio do lá que ele era da Força Nacional e tal, e aí um cara falou, você tem nível de faixa preta. E aí ele falou, voltou da Força Nacional e falou, professor, o cara falou lá que eu tenho nível de faixa preta, o que é que o senhor acha? Aí eu achei legal da parte dele, porque eu queria desenvolver o jiu-jitsu. Eu falei, Medeiros, você já treina comigo há mais de 9 anos, então eu acho que está na hora realmente você ser faixa preta. Aí eu graduei ele na faixa preta, e ele foi meu, acho que 5º faixa preta, que veio, foi o Roberto, o Adilson, aí veio o Adnan, aí depois veio, quem mais? Agora eu não lembro. Mas assim, foi o 4º, foi o 5º faixa preta formado por mim. Então, assim, eu acho legal a história. Depois o Medeiros criou a própria equipe dele, cresceu e hoje é uma potência a equipe dele. Então isso aí é muito legal. Eu fico bem feliz que a equipe dele se tornou uma potência. Mas, assim, a gente tem que... A história é essa, né? Aqui, Douglas, assim, ó, a história não é uma questão de opinião, é uma questão de fatos, né? São fatos, né? Eu comecei tudo aqui em Chapecó. Todas as pessoas aqui que dão aula em jiu-jitsu em Chapecó foram meus alunos direto ou são ex-alunos meus. Então, até o professor Malhado, ele veio para Chapecó, acho que em 2014, foi 2015, e aí ele treinou comigo como aluno, e depois resolveu abrir a equipe dele. Foi lá. De preta já não? Não, ele já veio de preta. Mas ele treinava como aluno, ele não veio para dar aula, ele veio para ser aluno meu ali na academia. Assim como o professor Lampião, que veio também para cá, mas o Lampião veio na época faixa azul.
e treinou comigo até a faixa roxa, e aí depois ele resolveu abrir o espaço dele, falou, ó, vai lá, ele queria abrir o espaço dele, foi lá, começou a dar aula, tranquilo, não muda, não vai, eu não vou deixar de crescer porque outras pessoas estão crescendo também, mas assim, isso é um fato que não tem como contestar. Todas as pessoas que dão aula de jiu-jitsu aqui são alunos meus diretos ou são alunos dos meus alunos. Isso aí é um fato, não tem alguém que questione isso aí, porque não tem como questionar, porque quem chegou aqui para dar aula primeiro foi eu, e eu que formei todo mundo. Eu que carreguei o piano nas costas, para hoje a galera tá curtindo, tá se divertindo, tá dando aula. Eu acho legal, pô, tem várias pessoas hoje que vivem só de jiu-jitsu. Vivem só de jiu-jitsu, sustentam suas famílias. Eu fico muito feliz em mostrar uma foto como essa aqui, que foi o nosso primeiro campeonato de jiu-jitsu aqui no SESI de Chapecó, onde não tinha quase ninguém. Você vê que o ginásio está vazio. Tá vazio, né? Tá vazio, mas assim, foi o primeiro campeonato, cara. Alguém tinha que fazer o primeiro campeonato, né? Alguém tinha que dar o pontapé inicial. E eu fui o carregador do piano para que hoje o pessoal ande de Lamborghini. Eu, quando eu queria treinar, Douglas, eu tinha que ir para Porto Alegre, para Curitiba ou Rio de Janeiro. Eram minhas 3 opções de treino. Eu quero depois falar um pouquinho da tua carreira como atleta. Ela foi muito prolífera, mas eu quero que você continue falando um pouco, né, ainda de toda essa situação, né, de você ter iniciado, se você chegou a parar em algum tempo, porque daí essas pessoas, não sei se crescer é o termo certo, mas aí elas se dispersaram ou simplesmente saíram por opção delas mesmo da elite. Olha, assim, eu não lembro exatamente o ano, eu não lembro o ano exatamente que a elite se separou. Uhum. Eu lembro que logo depois de 2014, quando o Medeiros ganhou a faixa preta, ele criou a equipe dele e acho que foi a partir dali que foi separando, né? Foi separando. E aí o Adilson pediu para mim assim, ó, pô, eu vou dar uma parada no jiu-jitsu. Aí eu, tudo bem, pode parar. Aí, de repente, quando eu olho, tá lá o Adilson treinando com o Medeiros. Então, eu digo pra você, sinceramente, assim, Deus é testemunha, eu odiei o Adilson de coração, cara. Eu odiava o Adilson. Eu tinha ódio profundo. Eu não podia nem olhar pra cara dele. Ele foi meu padrinho de casamento. Foi um cara que entrou na minha casa, que conheceu minha esposa, que viveu o início do jiu-jitsu aqui comigo, treinou comigo da branca à preta e me deu a facada nas costas. Então essa facada doeu demais. Foi a facada. O Medeiros criar a equipe dele não me doeu nada. O Lampião criar a equipe dele não me doeu nada. O Michel Eberts criar a equipe dele não me doeu nada. Agora, a facada que o Adilson me deu foi dolorida pra caramba, cara. Você doeu e eu fiquei durante muitos anos sem perdoar o Adilson. Até que um dia eu encontrei Jesus. Quer dizer, Jesus me encontrou, na verdade. É isso que aconteceu, né? E aí eu tive em 2019, eu estava dormindo na minha cama com a minha esposa, que eu sou casado só com uma única mulher, a mãe dos meus filhos, e de repente eu estava no meu quarto e ouvi uma voz que falava, filho, volta para mim. E Douglas, assim, eu não tenho como expressar a emoção de ouvir a voz de Jesus. E isso foi tão profundo, foi tão poderoso, que quebrou minhas pernas. Eu simplesmente quebrei, eu me quebrei, eu nasci de novo. Eu nasci na década de 70 da minha mãe e meu pai. Em 2019 eu nasci como Jesus fala, que você falou para Nicodemos, quando ele se encontrou com Nicodemos, para você ir para o meu reino, você tem que nascer de novo. E eu nasci de novo no Espírito Santo. E a partir daquilo ali eu cheguei para minha esposa e falei, Jesus está falando comigo, Carol, e agora? E eu já estava com... Minha esposa tinha passado num projeto para ser enfermeira nos Estados Unidos e simplesmente eu falei, e agora? A gente tem que obedecer ele. Ele falou que é para ficar em Chapecó e nós vamos ficar em Chapecó. E aí ficamos em Chapecó e aí foi um processo de você perdoar. A gente pensa, pessoal, que o perdão é para o Douglas, é para o Samuel, é para outra pessoa. Mas o perdão é para você. Muito mais para quem concede que para quem recebe, né? Uhum. E o perdão foi para mim.
E aí eu comecei um processo de me perdoar. Aí falei com o professor Adenildo para ligar, para me dar o telefone do meu irmão, que na época eu não falava com meu irmão, eu tinha uma briga muito grande de nascença com meu irmão. E aí eu liguei para meu irmão e tive coragem de falar para meu irmão, me perdoa. Então foi muito importante para mim me reconciliar com meu irmão ainda em vida. Porque se ele tivesse morrido e eu não tivesse me reconciliado com ele, eu estaria levando essa dor para sempre. E eu tive coragem de pedir perdão para ele e depois pedir perdão para o professor Konishi, para um monte de pessoas que eu acho que eu tinha alguma confusão com essas pessoas. Aí um dia eu estava passando em frente à loja onde o Adilson trabalha e o Adilson não conseguia perdoar. Eu não conseguia, era uma dor terrível que eu tinha pela facada que ele me deu nas costas. E aí eu peguei, eu andei, Douglas, como daqui do microfone até aquela cadeira ali. Apareceu um cara com um papelzinho assim na mão e falou: Jesus tem um propósito para você. Cara, eu quebrei as pernas, saí correndo, entrei na loja que o Adilson trabalha. Adilson, me perdoa. E aí, hoje eu falo do Adilson com carinho, tenho um carinho grande por ele hoje, não tenho mais nenhum ódio por ele, e hoje eu tô feliz que ele tá bem lá no Medeiros, que ele se encontrou, mas esse perdão, pessoal, você só consegue se você tem Jesus dentro de você. Se não tem Jesus dentro de você, você não consegue falar de uma pessoa que odiava que você ama ela hoje. Então isso aí só é possível com Deus dentro de você. Então foi realmente assim, o perdoar o Adilson, acho que foi mais difícil que perdoar o meu próprio irmão, porque foi realmente, para quem conhece, foi devido à saída do Adilson, foi um pontapé assim, um atrás do outro, saiu o Kleber Schwartz, saiu o Gabriel, foi saindo um monte de gente, foi saindo os dois irmãos, os Márcio Mício e o Márcio Martini, foi saindo uma galera, cara. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Porque a equipe era bem coesa, cara. Eu lembro que a gente vinha do Paraná lutar, vocês sempre levavam por equipe, era uma galera e todo mundo competidor, né? Isso era meio que a marca registrada de vocês, todo mundo lutava mesmo, né? Uhum. E de repente eu vi que, né, tipo, arrefeceu, né? Não tinha mais a elite como era antes, né? Então, você acha que foi devido ao primeiro Adilson ter saído, mas ele arrastou alguém, as pessoas saíram, o que você atribui? Saíram por si também a esse afastamento, digamos assim? Daí. Eu acho assim que a saída do Adilson, a do Medeiros foi tranquila, mas assim, a do Adilson foi... Ele exercia um papel de liderança? Ele exercia um papel de liderança, né, cara? Então acho que isso influenciou as outras pessoas a sair. Porque o Kleber Schwartz, por exemplo, ele treinou comigo da branca até a preta, até marrom. E o Gabriel também. E de repente saíram. O Schwartz foi treinar com o Malhado, o Gabriel também foi treinar com o Malhado. E do nada, assim, foi saindo. Eu até cometi algumas injustiças. Por exemplo, o Gabriel, chamado como Bocão, o Bocão, foi um guri que eu cometi uma grande injustiça com ele. Eu expulsei ele da equipe por raiva que eu tava dentro de mim, assim, eu cometi uma injustiça com ele, até já pedi desculpa para ele, por isso que eu fiz com ele, e isso foi bem complicado, essa saída, essa divisão da equipe, mas o que segurou a onda, assim, foi realmente o apoio da minha esposa, que ela foi sempre muito parceira, ela falou, você vai se reconstruir, e o professor Adnan, né, que realmente, assim, foi um parceirão que quando quebrou a equipe, ele fortaleceu, e aí ele começou a fortalecer um lado que eu não dava muito valor, a região extremo-oeste. Grande dinâmica, um salve aí, espero uma oportunidade, né, trazer ele aqui na nossa mesa também para conversar, gosto muito dele também, cara. Ele sempre foi fiel, né, cara? Porque, Sim, sempre foi fiel. Como a gente sempre aponta, em alguns casos, creio ontem, a gente tem que também, né, fortalecer quem é ponta firme, quem tá com a gente sempre, né? Escuta, professor, mas você não acha que tipo, tudo isso fez parte, de repente, de um processo muito maior, até da parte de Deus mesmo, para que você mudasse? Eu lembro quando você sempre foi um cara muito colérico. Eu lembro quando eu tive o primeiro contato contigo, pô, tu foi cheio da marra e tal. Então, de repente, né, não acho que Deus permitiu que isso ocorresse dessa forma para que você evoluísse como ser humano também? Com certeza, Dó, com certeza. Isso aí foi...
Porque assim, imagine, Douglas, assim, eu quando cheguei em Chapecó eu tinha só 23 aninhos. Eu vim com o intuito de ser competidor. Eu queria manter minha carreira de competidor. Eu queria ganhar, queria lutar. Eu fui lutar o primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu da minha vida em 96. Então eu já cheguei em Chapecó, já fui pro Mundial. Eu queria lutar, eu queria estar sempre na mídia, né, voltando, que nem você falou, eu era meio prepotente, né? Pá, eu sou bonzão e tal, eu sou o cara. E isso aí foi bom, porque assim, ó, o que aconteceu? A quebra da nossa equipe fez criar outras equipes. E então, outras pessoas falando sobre jiu-jitsu, onde eu não conseguiria chegar, essas pessoas hoje chegam. Então, hoje nós temos aí em Chapecó o quê? Eu acho que umas 15, 20 equipes de jiu-jitsu hoje em Chapecó. Então, e todo mundo dando aula, e todo mundo ganhando, e vivendo tranquilamente, e antigamente só tinha nós. Então, realmente, assim, Deus me deu essa aula, Douglas, para mostrar para mim, ó, Ronilson, menos. Mas assim, é que eu, antes de você, quando você me conheceu, como você falou, eu era uma pessoa meio se achona, prepotente, tudo, mas eu era desse jeito. Eu era uma pessoa fechada. Eu era muito eu. Eu tava pronto para abandonar Deus, tanto que assim, quem foi meu aluno que vai assistir esse podcast vai falar, o Ronilson nunca falou de Deus. Eu nunca falei de Deus nas minhas aulas. Deus não entrava nas minhas aulas. E hoje eu não vivo sem Deus. Hoje Deus é minha vida da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, todos os dias. Então essa quebra da nossa equipe fez criar novas equipes. Perfeito. E o jiu-jitsu cresceu. O jiu-jitsu cresceu, tá aí, cresceu, tem um monte de gente dando aula, um monte de gente crescendo. E veio você para cá, para Xanxerê, para desenvolver a região ali. Então tá vindo muita gente aí, e cada vez vai vir mais gente, e Chapecó vai abraçar todo mundo, e todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo vai crescer, e só o esporte tem que crescer. Assim, o que nós temos que fazer, o que meu intuito, Douglas, era fazer com que o Jiu-Jitsu do Oeste crescesse. Eu queria que o Jiu-Jitsu do Oeste crescesse, que assim, tipo, hoje, inclusive hoje, vou dar os parabéns pro Drake, que não sei se você sabe, ele foi campeão hoje do Curitiba Open. Eu liguei a televisão, tava aparecendo no Curitiba Open, e vi o Drake lá, eu peguei a luta dele semifinal, e depois vi a final, ele finalizou o cara no armlock lá. Parabéns lá, Drake aí. Parabéns aí. Então, assim, como é que ia ter isso antigamente? Não ia ter nunca. Hoje, então, um cara como o Drake treina só em Chapecó. Ele só treina em Chapecó e ele ganhou de um evento gigante lá. Curitiba Open é cada vez maior, né, cara? Pô, tá louco? Um evento gigante como o Curitiba Open, ele foi campeão lá dentro. Então, eu, quando queria lutar, como eu falei, eu ia pra Porto Alegre, ia para Rio de Janeiro, não tinha onde treinar, não tinha onde lutar. Então a gente tinha que se reinventar. Mas uma coisa que eu sempre fiz questão, quando eu ganhei meu primeiro campeonato mundial em 2005, de destacar para as pessoas, eu sou do Oeste. Então vamos falar agora um pouco dos títulos assim que você considera os mais marcantes e os mais importantes assim da tua carreira, porque eu faço uma distinção entre marcante e importante, que existe um qualitativo e quantitativo. Às vezes tem um evento de um grande porte, mas que você chegou fácil, você estava bem, teve uma preparação suave, e teve um evento menor que você teve que lutar contra, entre aspas, Deus e o mundo para conseguir lutar, e acaba que o sabor é maior, né? Então por isso que eu distingui dessa forma a pergunta, né? Qual foi o mais importante e qual foi o maior evento assim que você ganhou e que você destaca? Olha, em 2005, quando eu ganhei o Mundial, Douglas, assim, que você falou, eu tava muito bem preparado, cara, assim, não tinha como ninguém ganhar de mim em 2005. Era teu dia. Eu tava, se eu botasse pra eu lutar 20 lutas, eu ganharia 20 lutas, 30 lutas eu ganharia 30 lutas, porque eu tava muito bem, tanto que eu falo pros meus alunos, quando eu ganhei em 2005, o chamador de área falou, agora você vai pro pódio pra ganhar a medalha. Eu falei, mas não tem mais nenhuma luta. Acabou? Não, senão você já acabou de ser campeão. Mas, cara, eu quero lutar mais. Não, acabou. Então, assim, eu ganhei muito fácil. Não menosprezando meus adversários, é que eu estava psicologicamente muito forte. E não tinha como ninguém ganhar de mim em 2005. Já em 2013, quando eu ganhei aqui o Mundial de Abu Dhabi, que inclusive, eu acho que eu sou o único catarinense que tem o título de campeão mundial da faixa preta,
e mundial absoluto. Então eu tenho umas 2 medalhas de campeão peso e absoluto. Então, e esse aqui foi diferenciado, porque ele abriu portas. O 2005, a imprensa nem falou tanto, mas 2013 abriu 1 milhão de portas para mim. Apareceu seminários para dar, apareceu muito mais alunos, muito mais mídia. Realmente assim, foi um campeonato diferenciado e foi bem sofrido para ir para lá. Você fala, realmente foi um campeonato que sofri, pô, foi bem difícil para conseguir patrocínio, pô, imagina, sei lá, para os Emirados Árabes, é tudo muito caro. Então, eu nunca imaginei eu ir lutar um campeonato desse. Eu agradeço ao Jeff da Olympus, que me ajudou, porque se não fosse ele falou com um empresário que ele dava aula de personal, para esse empresário me dar a passagem, e ele falou assim pro cara, ó, dá a passagem, o cara falou pra mim, tá, toma. Caraca, era pra ser, né? Era pra ser. Eu tava louco pra ir pra lá e o cara falou, passou o checão lá e me deu toda a grana. Então eu fui lutar e fui sozinho. Fui sozinho, né? Sozinho não, que fui com Deus. Mas eu não tinha Deus, né, nessa época no coração. E deu tudo certo, cara, sabe? Quando deu tudo certo, cheguei lá com antecedência, cheguei com 8 dias de antecedência para aclimatar, com fuso horário, alimentação, tudo. Lutei na categoria de peso, foi bem fácil, realmente eu ganhei muito fácil. E na luta final do absoluto, cara, foi bem difícil, porque assim, eu pensei assim, cara, esse Mundial Absoluto vai mudar minha história. Eu preciso ganhar ele. Aí traz o peso pra si, quando o cara pensa assim, né, bicho? Eu entrei, cara, assim, na final do Absoluto eu entrei com uma gana, assim, que a luta era pra ser de 10 minutos, durou 1 minuto. Eu dei uma queda no cara e já finalizei no pescoço. Então foi muito rápido, porque eu pensei, Douglas, pô, foi bem difícil conseguir vir pra cá e tal, e, poxa, eu não posso perder essa chance. Não sei se Deus vai me dar outra chance. Então, essa é a chance de ouro. E realmente eu aproveitei e ganhei o Mundial Peso Absoluto em Abu Dhabi, e tenho muito orgulho de dizer isso hoje, que realmente, assim, ninguém tem esse título aqui em Santa Catarina. Então, e hoje em dia ninguém mais pode ter, porque não tem mais Mundial Absoluto em Abu Dhabi. Então o cara pode ser campeão mundial, mas absoluto não vai ser mais, porque não tem mais. Entendi. E a gente vai te ver lutando de novo, grandes eventos, como é que tu tá planejando, se é que, né, você não se aposentou ainda, a gente vai ver você lutando de novo nos grandes eventos, da IBJJF, ou de alguma outra organização. O que você me diz aí, pra galera, para os alunos e pra gente? Olha, Douglas, assim, a minha esposa veio falando pra me aposentar. Ela fala que se aposenta, cara, se aposenta. O meu irmão, Eliezer, também fala, cara, se aposenta. O nosso amigão aqui, Rodrigo Poderoso, sempre falar pra mim assim, cara, se aposenta, chega, não tem mais o que fazer. Mas assim, eu ainda tenho a chama. Eu ainda tenho a chama dentro do meu coração. E, por exemplo, hoje de manhã eu tava dando aula pro meu filho, e vi a chaminha no coração dele de querer lutar. E ele me pediu, pai, luta um mundial. Aí não tem como eu... não dá pra negar, né? Aí não dá pra negar, né, cara? Se um filho pediu, então eu vou ter que lutar mais um mundial. Isso aí. Professor, isso que vai com certeza render uma segunda parte, né? Porque se a gente for ficar falando aqui, né, todas as suas histórias e tal, a gente vai com certeza passar de 4 horas de programa. Então, eu queria falar com o senhor a respeito ali de como uma situação que aconteceu, né? O senhor estava falando de quando o jiu-jitsu ele foi considerado, né, ou peticionado para fazer parte dos Jogos Abertos, né? Você pode contar um pouquinho dessa situação específica? Não, essa é uma história bem legal, pessoal, porque assim, alguns anos atrás, a Federação Catarinense chamou um grupo de professores do Oeste para ir para Florianópolis receber da Assembleia Legislativa um documento dizendo que eles eram os pioneiros do Oeste. Entendi. Mas como é que você é pioneiro do Oeste se você foi meu aluno? Aí é uma comédia, né? O cara chama... E te isentaram, não me chamaram. Entendi. A federação não me chamou. Convidou meus alunos para ser pioneiro do Oeste. Justificativa? A justificativa, assim, eu acho que é uma mágoa de uma pessoa lá, que não vou falar o nome, na federação, porque ele fez uma postagem há uns 10 anos atrás,
E essa postagem teve uma repercussão, ele fez uma reportagem me denigrindo como pessoa, e eu não procurei briga, nada que eu aprendi na minha vida, não tem que brigar. Eu não aprendi, não virei lutador de rua, eu sou um profissional. E aí eu peguei documentos e provei com documentos que ele estava errado. E eu ganhei o processo. Entendi. Então ele teve que me pagar uma indenização. Então por ter que me pagar uma indenização, acho que ele ficou com uma dor de cotovelo tão gigante que ele tentou me apagar. Mas como é que você apaga o cara que começou tudo? Ele não consegue me apagar. Como é que ele vai apagar para todo mundo aqui? Pô, ó, o cara é campeão mundial. Ele vai tomar essa medalha de mim? Como é que ele apaga que eu sou campeão mundial? Se eu sou campeão mundial, não tem como ele negar. Eu tenho três títulos mundiais na faixa preta, cara. Como é que ele vai apagar isso? Então ele tentou me apagar dando uma premiação para os meus alunos. Então, assim, é ridículo. Te diminuir, na verdade. Sim, ele tentou me diminuir. Mas só que aqui eu tenho aqui, ó, uma prova, uma das provas aqui, ó, que em 2007, o deputado Narciso Parisotto, na época era o deputado Narciso Parisotto, ele entrou com um pedido de inclusão do jiu-jitsu nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Então, o primeiro cara a buscar o jiu-jitsu nos Jogos Abertos foi eu. Então, foi eu que carreguei o piano. Novamente, eu carreguei o piano. E aqui é prova, isso aqui está lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A prova que em 2007 foi eu que fiz isso, através do deputado Narciso Parisotto, que conseguiu. Então, eu infelizmente, esse cara lá da federação, e quem quiser acessar o processo, é só procurar pelo meu nome, meu CPF, vai lá e acessa o processo, que vai ver lá, o Ronilson ganhou o processo, e ele teve que pagar uma indenização para mim, e deu essa dorzinha de cotovelo, e ele pegou e deu prêmio para as pessoas, mas assim, eu fico com pena das pessoas que receberam esse prêmio, porque, tipo assim, ó, Douglas, eu pego aqui, ó, Douglas, te dou um prêmio para você, e você não tem mérito nesse prêmio. Então, eu não quero esse prêmio, né? Eu não aceito esse prêmio, eu não aceito. É um prêmio que eu não aceito porque eu não tive mérito. Então, a única pessoa que estava lá e recebeu esse prêmio que eu acho que mereceu estar recebendo foi o Adnan. O Adnan foi chamado, o Adnan até me ligou. Professor, fui chamado aí para receber esse prêmio. O que é que o senhor acha? Eu falei, não, Adnan, você tem que ir. Você me ajudou a desenvolver o jiu-jitsu no Extremo Oeste. Fez parte. E você fez parte disso. E as outras pessoas que receberam o prêmio, assim, ó, eu se fosse eles, eu teria vergonha. Se eles têm na academia deles estampado esse negócio da Assembleia Legislativa, eu jogaria fora. Porque eles não fizeram nada. Quem carregou o piano foi eu. Está aqui a prova, a Assembleia Legislativa, 2007, eu pedindo para colocar o jiu-jitsu lá nos Jogos Abertos, indo para Florianópolis para lutar pelo jiu-jitsu nos Jogos Abertos. Então, e tá a prova aqui, né, Douglas? Assim, ó, tem aqui, ó, os primeiros campeonatos aqui que a gente fez para as crianças, aqui em Chapecó. Aqui tem prova, assim, ó, o primeiro professor a trabalhar com crianças especiais em Santa Catarina. Eu acho que eu sou o primeiro professor a trabalhar com crianças especiais em Santa Catarina, abrir as portas do jiu-jitsu para isso. Aqui tem a prova aqui a formatura dos alunos soldados da Polícia Militar, provando que eu fui aqui está o meu nome aqui, ó, grifado aqui, ó. Claro. Tá nos anais da Polícia Militar lá. Eu assinei para esses 50 alunos soldados serem soldados. Muitos deles se aposentaram já. Então, assim, não tem como negar isso. Isso é documentado. Então, por mais que esse cara lá da federação tente me apagar, ele não vai conseguir. Porque aqui, ó, primeiro campeonato de Vale Tudo de Chapecó, quem organizou? Foi eu. Teve outros depois? Parabéns para quem trouxe depois. Mas quem foi o que carregou o piano primeiro? Foi eu que trouxe o carregador de piano. Então, assim, são vários documentos aqui, tipo aqui seu amigo Elson aqui em Chapecó, veio treinar com a gente. Então não tem como você apagar a história. Inclusive, eu até quero, aqui nesse campeonato aqui, ó, que é legal, mudando de assunto, né, que o negócio da federação foi realmente um negócio ridículo, que ele não me atingiu. Não atingiu, eu tenho pena dele. É uma pessoa digna de pena. Por isso que o jiu-jitsu catarinense
ainda não desenvolveu tanto, porque tem pessoas como ele que tá na cabeça ainda fazendo essas besteiras. Então nós temos aqui, ó, um evento que foi lá em Cascavel, que assim, que nem eu falei, assim, a gente fazia eventos em todos os lugares. Então a gente foi convidado para ir para Cascavel, a gente foi convidado para ir em todos os lugares. Aqui são centenas de milhares de crianças que eu atingi. E eu sempre dei aula de graça. Minha esposa sempre brigava comigo. Você tem que cobrar, tem que cobrar. Aqui, todas essas crianças aqui não pagavam um centavo para fazer aula comigo. Então, na época, o deputado Parisotto, em 2007, ele me ajudou com uma verba estadual, e essa verba estadual eu ajudei a construir um anexo no bairro Colato. Tem um ginásio do lado do Colato, nós ampliamos o anexo lá, que até hoje existe lá, foi verba do deputado Parisotto, nós construímos aquilo lá para dar aula gratuita para criança. Então, assim, você não apaga uma história, não tem como você apagar. Isso aqui, ó, por exemplo, o primeiro, quem foi o primeiro professor de boxe aqui de Chapecó? Eu que trouxe. Foi eu que trouxe também. Aqui, ó, o parceirão do Popó, Derry Tyson, campeão brasileiro de boxe, veio dar aula aqui em Chapecó. Então, por quê? Eu trouxe. Então, assim, eu não buscava o desenvolvimento somente do jiu-jitsu, eu buscava o desenvolvimento do nosso esporte, da nossa região. Então, eu sempre busquei isso, que a nossa região crescesse. Então, assim, eu tenho pena, novamente falando lá da federação, do que o cara fez, e eu tenho pena das pessoas que receberam esse prêmio, né? Porque você receber um prêmio e não merecer esse prêmio, pô, vai dizer assim, que o Douglas foi o pioneiro no jiu-jitsu de Chapecó. Que ano você chegou aqui, Douglas? Eu, na real, não sou daqui, não, estou em Xanxerê, mas eu vim te visitar aqui em 2009, 2010, já tinha uma equipe consolidada, né? Até esses eventos ali na danceteria ali de Cascavel, na Biel, eu não estava, mas no outro ano eu comecei a treinar, foi 2003, né? Uma coisa nesse sentido, né? Então, e lá você já era muito, muito comentado, muito falado, né? Que nem você falou, tu é amigo dos meus professores, lá, do meu professor do Moderno, do Eliese, Rodrigo Poderoso, né? Do Elson, que tá lá em Cascavel, entendeu? Então, cara, é aquilo que eu digo, você pode apagar o homem, cara, mas a história do homem tu não tem como tu apagar, né? Porque elas são documentadas, né? Tipo, então, cara, pode ter certeza que até fora da região, cara, digo lá pelo Paraná, de onde eu sou, lá no Oeste, cara, tipo, você é muito bem quisto, e, porra, tipo, a galera ficava bolado quando ia lutar contigo lá, entendeu? Isso é real, isso eu presenciei, mano. Todo mundo tinha medo das tuas quedas e tal. Falo porque eu tava lá, entendeu? Tipo, quando você ia lutar, entendeu? Então isso não tem como apagar, brother. Isso é inegável, né, cara? Entendeu? Não tem como apagar, Douglas. Assim, você não apaga uma pessoa. Não. E que nem você perguntou ali a questão depois do crescimento das outras equipes. O que aconteceu? Eu, em 2019, Douglas, quando eu tive esse encontro com Jesus, não sei se você vai poder depois botar aquelas fotos lá da minha queimadura lá, até trouxe aqui para vocês verem aqui, ó, esse relógio, que é o relógio que eu tava lá na hora que eu me queimei. 2019, né? Foi em 2019. A queimadura foi em 2021, que eu me queimei em 2021, que eu peguei fogo do meu corpo inteiro, sabe seu pai fala que você mexer com fogo? Eu fui mexer com fogo. Aí eu comprei uma chácara, né? Eu juntei um monte de papel, plástico, lixo e embebedei tudo com gasolina. Aí eu não sei o que foi, cara, assim, eu ouvia, Douglas, assim, no meu ouvido esquerdo, toca fogo, toca fogo, toca fogo, toca fogo. E no meu lado direito eu ouvia Deus falando, não faz isso que você vai se queimar. E falava exatamente isso, não faz isso que você vai se queimar. Do lado de cá eu só ouvia toca fogo, toca fogo, toca fogo. E daqui falava, não faz que você vai se queimar. E aí eu fiz. E aí eu peguei fogo, né? Peguei fogo. Mas assim, e vocês vê a glória de Deus, pessoal, ali nessa hora que eu peguei fogo. Porque a foto que os guris vão botar ali, vocês vão ver que o fogo pegou na minha mão, nos meus dois braços, no meu rosto, mas eu não queimei nada no meu rosto. Desculpa, no meu peito. Nem no meu peito, nem nas minhas pernas. Não queimou nada.
Deus não permitiu que eu morresse, porque eu estava dentro do fogo e, igual a Sadraque, Mesaque e Abednego, eu saí vivo da fornalha. Eu saí vivo da fornalha pela glória de Deus. E aí eu voltei a dar aula em 2022. Então eu fiquei um período de 2019 até 2022 sem dar aula. Então isso ajudou as outras equipes a crescer, que eu fiquei... Porque o que aconteceu, Douglas? Quando eu tive esse encontro com Jesus, eu fiquei durante um tempo... Eu precisava de um tempo para mim, para eu entender aquele chamado. Então eu fiquei estudando a Bíblia profundamente para eu entender o que estava acontecendo comigo, e eu fiquei esse período afastado. E aí depois que eu peguei fogo no meu corpo, foi Deus me chamando a atenção, ó, eu não te chamei para você ficar em casa, eu te chamei para você falar o meu nome para todo mundo. E aí eu voltei a dar aula e graças a Deus também de novo, aí estamos ali no Clube CRC, quem quiser fazer aula, está ali no Clube CRC, e graças a Deus estamos muito bem, já estamos com os alunos já de novo, comecei a dar aula de novo para faixa branca, tudo certinho, já tem aluno faixa azul, então a gente está novamente começando tudo de novo, né? Então eu estou começando tudo de novo novamente. Então, professor, como que estão esses alunos? Estão casca grossa, estão a lá antiga, ou como você está vendo o jiu-jitsu, como está conduzindo as aulas agora? Estava conversando ali em off, né, que hoje o pessoal está meio gourmetizando, né, até o modo de se dar aula de jiu-jitsu, né, você vê muito, não, é fazer drill, é fazer isso, é fazer aquilo, e a porradaria não está tendo aquele espaço que eu acho que é digno da porradaria, né, porque o jiu-jitsu sempre foi muito disso, principalmente no Brasil, né, e eu vejo então o quê? Que hoje a galera está abrindo mão do que nos trouxe até aqui, da tradição que nos trouxe até aqui, em prol de uma meia dúzia de modernismos importados da América e querendo reinventar a roda. É isso que eu vejo. Como que o senhor conduz as suas aulas? Como sempre, da maneira das antigas, ou o senhor também me modernizou nesse sentido? Eu falo para meus alunos, galera, eu não sei se você tem sorte ou se você tem azar, porque eu sou old school. Eu sou das antigas, então eu ainda valorizo o aluno entrar cumprimentando, a saudação, ter respeito, valorizo a luta, tem que lutar, você tem que botar a faixa na sua cintura e você tem que lutar, você tem que provar que você é lutador de verdade. Eu valorizo o jiu-jitsu antigo, então eu sempre brinco com meus alunos falando isso, vocês não sei se têm azar ou se têm sorte, porque eu gosto do jiu-jitsu antigo, eu sigo a tradição antiga. Inclusive tem uma aluna minha, ela vai até dar risada, a Sidneia, vou falar o nome dela aqui, ela me pediu, há uns anos atrás, se ela poderia usar o kimono rosa para dar aula. Mas como eu sou Douglas, eu sou tradicionalista, eu gosto de tradição. Então eu comecei a treinar na época que só existia kimono branco. Só kimono branco. É branco, 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 que eu acho que deveria voltar. Só kimono branco. Porque o kimono branco, todo mundo é igual. Você é milionário, kimono branco. Você é pobre, kimono branco. Você é preto, gordo, feio, bonito, kimono branco. Todo mundo. Então hoje, o cara que tem condições compra um kimono azul, compra um kimono preto, compra da marca X, marca Y. Então ficou muito elitizado. Então aí ela me pediu, professor, será que eu posso usar um kimono rosa? Aí eu falei, Cid, eu não tenho nada contra, assim, se você dá aula, se os outros, inclusive tem filiais minhas que os alunos dão aula deixam as meninas treinando de kimono rosa. É um problema deles. Eu, Ronilson, não aceito kimono rosa. Eu quero a tradição. Hoje é permitido eu sigo, pessoal, a regra da CBJJ e BJJF. Aquilo ali, se você quer treinar comigo, vai lá e veja qual é a regra. A regra é o quê? Kimono branco, azul, preto. Pronto. Aí eu falei pra ela, Cid, é a regra, Cid, eu não vou abrir sessões porque eu vou estar lutando contra mim, eu vou ver você treinando e isso vai me machucar, porque eu vou estar indo contra a regra, e eu não gosto de lutar contra a regra, eu gosto de seguir leis, eu sou uma pessoa que sou a favor da lei, de seguir lei, se a lei diz que é assim, então é assim que vai ser, eu não vou reinventar a roda, a lei já foi feita, a CBJ o Carlinhos Gracie já criou lá, que é kimono branco, preto e azul. Se o Carlinhos Gracie colocar kimono branco, preto, azul e rosa, valeu. Nos Estados Unidos é uma Babilônia, cara. É rosa, é verde, é lilás, é
kimono com colorido, kimono com bandeira X, bandeira Y, é uma Babilônia, mas para os Estados Unidos funciona. E o que está acontecendo, que eu vi agora, eu fui lutar o Mundial ano passado, que nós estamos permitindo a americanização do nosso esporte. Quando você competia antigamente, e quando eu competia mais para trás, o campeonato era arbitrado todo em português. Português, verdade. Hoje já não, é stop. Isso. Então já estão exigindo que vocês que querem ser árbitro, aprendam inglês, meu filho. E até professores, né, cara, usam nomenclatura, né, tipo, estrangeiras, né, cara, se quer fazer, se faz, não é uma crítica em persona, mas é a minha visão, né, cara, tipo, pô, os caras mudam, né, criam os nomes de guarda aí, né, tipo, que, pelo amor de Deus, quer inglesar tudo, né, cara, não é necessário, bicho, né? Não é necessário. Eu disse, a gente veio até aqui dessa forma, né, e o jiu-jitsu evolui por si, né, sem criar essas nomenclaturas chiques aí, né, então não precisa, eu acho meio fútil, sabe, eu acho meio fútil você querer, né, assim, americanizar tudo, eu acho desnecessário, né, cara, tipo, pelo menos na minha equipe não rola, né, cada um, obviamente, é dono de si, dono da sua equipe, mas eu acho desnecessário pra caramba. Eu também concordo, a gente tem que preservar determinadas tradições, né, que nos trouxeram até aqui. O jiu-jitsu não pode ser uma massa né, sem amorfa, né, sem forma, né, ela tem que ser coesa, né, e senão a gente vai acabar perdendo espaço, né, cara, que o Brasil e os brasileiros conquistaram até agora, né. Eu vejo isso bastante no no-gi, né, no-gi, tipo, não é mais jiu-jitsu, na minha concepção, eu gosto bastante, não sei se vocês treinam, né, na tua equipe, mas eu me amarro, cara, tô treinando cada vez mais, sem kimono também, mas assim, cara, eu acho que o próximo passo vai ser desvincular, eu acredito pessoalmente que os gringos vão desvincular o nome brasileiro de jiu-jitsu com o no-gi, eles vão acabar, tipo, né, vai ser no-gi pronto. Perfeito, no-gi pronto, tipo, não é jiu-jitsu, é no-gi, é grappling, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Eu vejo que dessa forma. A evolução vai ser essa aí. Talvez mostre que eu tô errado, mas eu vejo dessa maneira, acho que uma coisa é outra coisa, outra coisa. E como eles se destacam, cara, tipo, eles vão popularizar tanto isso aí que daqui um dia o cara quiser dar aula de jiu-jitsu sem kimono no Brasil, fora do Brasil não vai ter mercado, porque o no-gi vai invadir. Essa é a minha concepção. Sim, né? E é o que tá acontecendo. Pode se tornar nos Estados Unidos. Negativo isso, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Mas é negativo isso, porque assim, olha só, o judô, por exemplo, o judô foi criado por mestre Jigoro Kano lá no Japão. O judô é ensinado em Israel em japonês, na Rússia em japonês, na Alemanha em japonês, nos Estados Unidos em japonês. A arbitragem é toda Mate, Hajime, Yuko, Vasari e pronto, não tem mudança, é japonês e pronto. O japonês não permite a mudança. Mas nós estamos cedendo ao mercado e isso é perigoso. Eu espero que o Carlinhos Gracie assista esse podcast e fale, Carlinhos, por favor, tome as rédeas, Carlinhos, tome as rédeas. Tome as rédeas, Carlinhos, não deixe isso acontecer. Eu estava falando com o mestre Gavião, que é um old school das antigonas mesmo, e ele fala, pô, Nilson, tá caindo, o jiu-jitsu tá virando muito mercadológico. Foi o que aconteceu com o judô. O judô entrou na Olimpíada e virou mercado. Então o judô perdeu a sua identidade. Os golpes como Kataguruma, Morotegari, estão proibidos. Como é que pode? É golpe que está no kata, na base do judô, está proibido de dar em campeonato, cara. Então, e além dos golpes, a marcialidade se perde, né? Porque o que eu digo com marcialidade, né? No sentido de você pegar e cobrar disciplina do teu aluno, cobrar postura do teu aluno, né? Coisas que, se o negócio é comercial, ele é filho de, sei lá, do empresário, eu não, né, vou deixar ele se passar aqui no tatame, porque senão eu perco ele já vem um amigo dele, entendeu? Quando você cede ao business, cara, tipo, né, cede ao mercado, né, você acaba... Foi isso que eu falei para essa minha aluna. Eu sou das antigas. Eu sigo a regra da CBJ e da IBJJF. É ali que está meu norte. Eu sempre falo para meus alunos, pessoal, vai lá, se filia, busca saber as regras, estudar as regras, ali está o caminho. E é aquilo ali que eu sigo, então eu não posso cair na mesmice. Todas as academias têm kimono rosa, tem kimono verde, tem kimono lilás, kimono isso. Para treinar comigo, o cara sabe, o Ronilson é das antigas, ele não aceita que você vai lá com o kimono... de outra cor, camuflado e tal, que não vai rolar. Eu não curto isso, não é da minha índole isso. Certo.
Então, eu gosto de seguir o caminho certo. E uma coisa, Carlinhos, por favor, veja esse podcast. Por favor, Carlinhos, marque a gente. E Carlinhos, o jiu-jitsu tem que ser arbitrado todo em português. Não bota stop, não bota play, nada. Let's go, não, por favor. Vai, combate, combatezão. Então, assim, infelizmente, você assistiu o campeonato esses dias do Craig Jones, que nem você falou, só no gi, e aí os caras falando chave de calcanhar, o cara falou um nome lá que eu nem sei que nome ele falou. Eu sei que ele falou um nome lá, meio gringozão, Luke alguma coisa. Eu, caramba, que porcaria é essa? Você quer uma chave? Falei pro meu filho, isso é chave de pé, Fito. Eu falei, pai, é chave de pé. Aí depois o outro cara lá pegou uma mão de vaca, um outro nome lá em inglês. Cara, não é mão de vaca, cara. É mão de vaca. Foi inventado aqui, Brasil. Foi inventado que a gente tem que manter a tradição. Professores de jiu-jitsu, por favor, mantenha o português, assim como o judô é ensinado só em japonês, mantenha o português. O taekwondo é ensinado em coreano. Você tem que aprender coreano para poder aprender taekwondo. Aí os caras a gente fica perdendo a nossa identidade. Vai acontecer o que você falou. O no-gi vai crescer tanto que os caras vão desvincular ele do jiu-jitsu e vai virar só o quê? No-gi, não é mais jiu-jitsu. Eu tava assistindo o Mundial de no-gi, é o Mundial, se não me engano, que tá acontecendo esse final de semana, e eu vi o cara lá, Pixels, não sei das quantas lá, o cara que ganhou do Menegali lá, e ele ficou campeão, cara. E tanto que a equipe dele não tem nada a ver com o jiu-jitsu, o nome, não que o nome defina, mas enfim, eu acho que é Submission Grappling Fight, o nome da equipe dele, cara, tipo, ou seja... É o caminho que vai dar destruição do nosso esporte. Eles vão desvincular do jiu-jitsu, um negócio assim que eu volto a frisar a minha opinião pessoal, claro, mas eu acho que com o tempo, cara, vai ser uma coisa totalmente distinta, né, e se voltar, tipo assim, só pro sem kimono ser jiu-jitsu, cara, a gente vai ter um mercado fechado pros brasileiros lá fora, tipo, não vai, né, mais como a gente tem que ensinar. Por quê, cara? Porque eu acho que há os americanos têm uma certa vantagem, cara, no no-gi, porque eles já vêm numa cultura do wrestling, né? O nego treina wrestling desde os 7 anos no colégio. Sim. Obviamente, cara, quando ele começa, com 2 anos de jiu-jitsu, cara, ele tem um nível de competição, você veio do judô, cara. Esporte olímpico, o nível de treinamento é fora de série, né, cara? Eu tive muita facilidade para entrar no jiu-jitsu. Por causa disso. Eu sabia derrubar muito bem. Perfeito. Eu lembro assim, Douglas, em 2019, eu lutei o Mundial sem kimono. E eu peguei, na minha primeira luta lá, um cara que era All-American Wrestling. Cara, o maluco ser All-American Wrestling é porque o cara é bom, você sabe. O público que não entende, pessoal, All-America ele é o cara dos Estados Unidos em wrestling. E o cara, Douglas, ele tentou me dar 1 milhão de queda, ele tentou baiano, ele tentou single leg, ele tentou double leg, ele tentou de tudo. Ele tentou todos esses nomes que eles inventam lá nos Estados Unidos. E eu bloqueava com muita facilidade. E aí depois eu derrubei ele e passei a guarda e acabou a luta. E aí ele me perguntou, cara, por que eu não consegui te derrubar? Aí eu falei, cara, eu sou faixa preta de judô. Aí ele falou, tá bom, tá explicado. Porque a base de queda do judô é muito forte. É forte mesmo, né, cara? E é isso. Então, né, o que eu vejo, como eles são bons de wrestling, como eles querem ver americano ganhando, eles vão acabar até inviabilizando, cara, o nome jiu-jitsu de prosperar, né? Mas isso é só minha opinião, né? O tempo vai dizer, né? Sim, é o tempo. Se eu tô certo ou errado, né? Professor, então vamos deixar um recado aí pro pessoal, né? Pra gente despedir aqui, né? Nessa maravilhosa tarde de sábado em Chapecó aqui. Fala aí um salve para os teus alunos e deixa o seu recado final aí, por favor. Bom, vamos assim, primeiro assim, pessoal, vocês que estão levando seus filhos para treinar jiu-jitsu aí, busquem professores sérios, busquem academias sérias. Como é que você vai saber se a academia é séria? Eu acho que começa ali o cara, se ele está afiliado na CBJJ, na IBJJF, e já dá uma seriedade do trabalho dele. E busque saber quem é essa pessoa. Isso é importante. Segundo lugar, assim, para os meus alunos, continuem treinando firme. Nós estamos dando aula ali no Clube CRC. Quem quiser vir treinar conosco, mas você vai aprender o jiu-jitsu das antigas, pessoal, tá? Só para dizer para você. Jiu-jitsu old school. Jiu-jitsu que tem respeito, tem disciplina. Então, a nossa metodologia de treino, Douglas, tem 30 anos de criação. Há 30 anos eu fui moldando, nós vamos fazer 30 anos ano que vem.
A gente tá com 29 anos ainda, nós somos bem jovenzinho ainda, só 29 anos. Então, há mais de quase 3 décadas que a gente está moldando essa nossa forma de ensinar. E hoje eu acho que eu achei a metodologia perfeita, onde eu consigo dar aula para aquele cara que nunca pisou no tatame, que nunca vai ser competidor, e eu vou dar aula também para aquele cara que vai ser competidor. Então eu consigo unir os dois ali e ninguém sai machucado. Onde vai ter um cara que é um cirurgião, oftalmologista, que tem que ter detalhes ali, e ele pode treinar que ele não vai quebrar a mão dele. Então a nossa metodologia hoje é uma metodologia de sucesso, nós formamos muitos campeões, nós somos não só campeões de luta, mas campeões da vida, isso é que é mais importante. Né? Pessoas, eu fico feliz de ver vários meninos, que nem eu vou citar de novo o William aqui, que depois de muitos anos falou comigo, pô, professor, lembra lá aquele negócio que você me ensinou? Eu apliquei e hoje eu sou médico, tal. Perfeito. Você vê os irmãos Michelin, Tiziano e Thaleson Michelin. Pô, hoje o Tiziano é médico aqui em São Miguel do Oeste. Então, pô, a gente formou muita gente. Isso é muito bom. Mas, acima de tudo, Douglas, assim, pessoal, assim, não existe vida sem Jesus, pessoal. Eu vivi uma vida vazia. Durante muitos anos eu vivi uma vida vazia. Isso me trouxe muitos problemas, mas graças a Deus, Jesus me encontrou em 2019 e me acordou. E hoje eu dou minhas aulas baseado na palavra de Deus. Também quem vier treinar conosco, não vou te obrigar a seguir a minha religião, mas se você pedir a minha opinião, eu vou te falar, ó, não existe vida sem Jesus. Eu vou ser bem taxativo isso aí, não vou passar a mão na cabeça do cara, eu quero fazer essa religião X, Y lá e eu vou conseguir no final vencer. Não vai. Você não vai conseguir vencer, porque há 2000 anos na cruz foi dada a nossa salvação. Então, não existe vida sem Jesus, pessoal. Busquem Ele. E mais um recado também assim, pessoal, vamos resgatar as famílias, pessoal. Resgatar as famílias. Não deixem seus filhos cair nesse mimimi. Imagine, Douglas, antigamente você podia colocar um apelido de uma pessoa, você podia zoar de boa. Hoje em dia você não pode mais, porque é no mimimi, no politicamente correto. Cara, pessoal, resgate as famílias, pessoal. Ensine seu filho a ser homem. Ensine sua filha a ser mulher. Ensine o papel de cada um. Valorizem a família, pessoal. Vamos resgatar os valores da família. E é isso que eu vejo que está fazendo com que essa geração seja tão fraca, que os valores das famílias estão quebrados. Não, perfeito, né? A tal da cultura woke, né? Que tá. Mais uma coisa que a gente gosta de importar da gringa é isso aí, né? Que acaba de fato corrompendo a nossa sociedade, né? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais, né, um programa. E se for o professor Ronilson, né, amigo nosso aqui, espero que vocês, né, que gostem e estão acompanhando aqui, curto nós na rede social, no YouTube, que pô, é muito importante para o nosso trabalho, né, para crescer e quem sabe daqui a 30 anos também o protocolo de jiu-jitsu está bombando aí, né? Não, vai estar com Deus. Deus vai abençoar, cara, porque assim, vocês estão fazendo um trabalho sério. Então, quem trabalha sério, Douglas, Deus abençoa. Amém. O trabalho de vocês é muito profissional, cara. Eu cheguei aqui no estúdio, um estúdio profissional em Chapecó, cara, é impressionante. Há 30 anos atrás eu nunca imaginei entrar num estúdio profissional em Chapecó. Então você tá sendo o desbravador. Se eu falar assim, Ronilson, você foi o desbravador e fazer podcast? Não fui. Não foi. O Douglas, desde quando você chegou aqui, você sempre teve essa ideia de fazer umas entrevistas, às vezes, com a galera, jogava no YouTube, você sempre teve essa ideia de... Eu e o Samuel aí, cara, né, que tá sempre aqui nos bastidores, dirigindo tudo aqui, né, cara, o bicho que é o responsável por fazer a coisa acontecer, né, eu só presto assim a minha imagem, né, graças a Deus por onde eu passei, eu tenho grandes amigos, que nem você e alguns outros, né, então, tipo, sempre, né, me receberem e me recebem, né, de portas abertas, né, é mais esse o papel que eu presto, a parte técnica aqui são todos louros do Samuel, ele que faz a coisa acontecer de verdade. Mas você teve a ideia, né, cara, você teve a ideia, esse é o negócio, assim,
Se um cara daqui a 30 anos falar, não, eu tive a ideia, eu que comecei esse negócio de YouTube e tudo mais, não tem como, cara, não tem como dizer. Foi você que começou, Douglas, você que começou o negócio. É que nem o cara, o pessoal da federação lá tentar me apagar. Isso aí. Não existe como me apagar. Você tem direito às suas opiniões, não aos seus fatos, né? É que nem alguns alunos vinham aqui e falar, eu não fui aluno de ninguém. Não tem como, você não é aluno de ninguém, você é aluno de alguém, cara. Eu comecei, só pra quem não sabe, assim, eu comecei, vou voltar a falar, comecei a treinar com o mestre Serrinha, lá em Salvador, treinei com o mestre Charles Gracie, e quem me formou de verdade foi o mestre Casquinha, lá no Rio de Janeiro. Isso aí. Então não tem como negar isso aí. Eu tive origem, eu comecei de alguém. Não podemos ter vergonha das nossas origens, principalmente temos que ter origem, pessoal. Beleza? Isso aí. Valeu, galera. Obrigadão.